Será que o Quarteto Fantástico vai assumir o posto dos Vingadores no futuro do MCU, David? O bebê da Susan é mesmo o personagem mais poderoso do universo Marvel? Esse filme inicia uma nova Marvel, David? Isso tudo e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Senta a bunda no sofá Que o Nerdflix tá no ar. O filme termina com o quarteto salvando a Terra numa jogada insana. Eles atraem o Galactus para Nova York usando o bebê Franklin como isca e ativam um portal dimensional que tenta mandar o monstrão para uma outra realidade. Quase tudo dá errado, mas no final tudo dá certo. Foi impactante demais, meu parceiro. A gente saiu do cinema com aquele silêncio de arrepiar, sabe? Tipo quando você sente que viu algo que muda tudo e vai mudar ainda mais dali pra frente, David. Isso mesmo, Breno. E primeiro, vamos falar aqui do bebê Franklin. A Marvel não colocou esse personagem com poderes praticamente divinos por acaso. O moleque literalmente altera a realidade. E no filme, ele devolve a vida da própria mãe. Isso muda completamente o equilíbrio das forças dentro do MCU. Se antes a gente falava de Feiticeiro Escarlate e o Doutor Estranho como figuras capazes de moldar o multiverso, agora a balança pende para o lado do Franklin. E isso não é pouca coisa, porque se um ser assim existe em qualquer realidade, ele vira o centro de tudo e ele vira alvo. E aqui entram as conexões, David, com as próximas produções. E a primeira delas é óbvia: Vingadores. Se o multiverso está à beira do colapso e existem seres capazes de fundir ou destruir realidades inteiras, esse ser é o Franklin. Ele se torna a peça-chave nesse tabuleiro. Isso também conecta diretamente com o conceito do Conselho dos Reeds. Pensa comigo, versões diferentes do próprio pai tentando manipular, controlar ou até eliminar o filho para proteger suas realidades dele. Isso tem potencial para ser conflito mais emocional e destrutivo do MCU até agora. E aí que entra um outro detalhe: o universo 828 é a escolha da Marvel em ambientar o filme do Quarteto Fantástico fora da Terra 616. Que não foi aleatório, né, Breno? Eles estão preparando o terreno para mostrar que outra realidade, são outros heróis que evoluem de forma diferente e enfrentam ameaças que o público ainda nem imagina e principalmente tomam decisões que a gente talvez não aceite tão fácil, como o Reed usando o próprio filho aí como isca. Isso escancara aí um lado diferente de um personagem que até então só visto como um momento brilhante, mas que nessa cena ele teve que arriscar a vida do próprio filho aí, coisa que beira a frieza, ou será que não? O mais louco é que isso tudo pode repercutir em várias frentes do MCU. Imagina o impacto disso em Deadpool e Wolverine, que também brinca com realidades alternativas. Pode rolar um cruzamento de personagens mais pra frente, tipo o Reed do universo 828 interagindo com versões que nunca tiveram nem família. E não para por aí, dele. O multiverso da loucura já introduziu conceitos parecidos e agora a Marvel vai se aprofundar nessa ideia, mostrando as consequências de brincar com realidades. O que antes era teórico, agora é prático. Literalmente tudo pode se encontrar, mano. E tem mais, O retorno aí da surfista prateada, a Shalla-Bal, pode abrir caminho para a introdução de entidades cósmicas ainda maiores, como a Eternidade, o Tribunal Vivo ou até mesmo os Celestiais de forma mais ativa. Se o Galactus já foi mostrado como uma ameaça que precisa ser contida com sacrifício, imagina o que vem depois. Esses eventos cósmicos normalmente atraem figuras de poder elevado. Isso pode preparar terreno para uma nova saga cósmica, como nos moldes das antigas Aniquilação ou Império Secreto, mas agora no cinema. E é uma parada que ninguém tá falando dele, mas que é muito possível, é a conexão com os mutantes, parece até piada. Mas a Marvel, sendo Marvel, é assim. Imagina se o Franklin for o primeiro mutante reconhecido do MCU. Isso justificaria os interesses de grupos como a SWORD, a Espada, que é uma agência de inteligência e contra-terrorismo fictícia do universo Marvel. Ou até mesmo a divisão de algum Xavier vindo investigar ele, a introdução dos mutantes pode não vir com um estalo, mas com uma sequência de pistas. E o filme do quarteto é o começo dessa trilha. E olha isso, Breno, se o Franklin começar a chamar aí a atenção das organizações do multiverso, isso também pode levar diretamente os encontros com personagens que viajam entre realidades. Tipo a América Chaves, que tem o poder de abrir portais multiversais, e seria muito interessante de ver ela interagindo aí com o Franklin. E diferente aí dos outros filmes, esse encontro teria um peso, porque agora o universo está instável. Cada viagem, cada portal pode alterar drasticamente tudo aí no multiverso. Outra conexão que quase ninguém percebeu é com o Orif. Os personagens desse novo universo podem levar a um caminho que lembre do episódio do Doutor Estranho, aquele tipo de distorção de realidade causado por dor emocional e arrependimento. Pode se repercutir aqui, caso o Franklin perca o controle, e diferente do desenho, aqui seria live action, com consequências visíveis nos filmes principais. É o tipo de colapso que obriga heróis de diferentes realidades a se unirem para consertar as achaduras no multiverso.
E isso cria terreno para algo tão épico quanto o Ultimato. Agora pensa comigo, Breno, pensa comigo. Se o conselho aí dos Reeds realmente for introduzido, a Marvel aí pode criar uma nova versão dos Illuminati, daquela que a Wanda, né, foi lá e tudinho. Só que muito mais complexa. Em vez de apenas lidar com as ameaças, esse Reed Richards poderia estar manipulando as linhas do tempo para impedir, né, os seus filhos, versões do Franklin acabarem com tudo. Isso levanta a moralidade do Reed principal. Até onde ele iria ir para proteger o seu universo? É um tipo de dilema ético, né, que transforma um filme de super-herói em uma verdadeira experiência aí de assistir. E nem falamos de Homem Topeira, a participação dele nesse filme meio ambígua dá margem para muita interpretação. Será que ele só ajudou por interesse próprio? Será que ele está ligado a alguma força maior? Talvez ele seja o ponto de ligação com a próxima ameaça subterrânea, como os deviantes remanescentes ou até mesmo os Atlantes, o que ligaria direto com o Namor e os eventos de Pantera Negra ou Wakanda para sempre. Tudo está se questionando mesmo que ainda pareça sutil. Em resumo, Breno, aí o filme do Quarteto Fantástico não é só uma introdução de personagem, é uma declaração aí de intenção da Marvel. Ela planta sementes em quase todas as áreas aí do MCU, cósmica, multiversal, mutante, tecnológica e até emocional. E a Marvel tá dizendo, né, nas entrelinhas, vocês não viram nada ainda. E se eles mantiverem aí essa linha aí, o próximo grande evento do MCU vai ser algo muito além de uma guerra. Vai ser um confronto entre ideias, entre pais e filhos, entre versões de si mesma. Isso, meu amigo, é o que vai segurar aí a gente na cadeira por muitos anos, hein? Então, se você achava que esse filme ia ser só mais uma aventurazinha de herói, se enganou. Se enganou de verdade, porque o Quarteto Fantástico chegou para explodir o multiverso e redesenhar o futuro da Marvel. A gente só tá começando a entender o tamanho da encrenca e do espetáculo. E se tudo isso que a gente falou se confirmar, Breno, nos próximos filmes, o Quarteto Fantástico pode não só ser o centro do multiverso, mas novo pilar do MCU daqui pra frente. Eles não vieram aí pra ocupar um espaço dos Vingadores, né? Vieram pra transformar o jogo. Tudo aí começa com esse bebê, o Franklin, com essa escolha arriscada, com essa morte e com esse renascimento. É como se a Marvel tivesse resetado as regras sem a gente perceber. Então, se você curtiu esse mergulho nas teorias, nas conexões e nas loucuras que estão vindo por aí, não se esquece, se inscreve no canal porque a gente vai acompanhar cada passo dessa nova fase do MCU junto com você. Deixa o like nesse vídeo se te faz pensar diferente sobre o filme e compartilha com aquele amigo que também saiu do cinema com a cabeça fritando. E David, não se esquece, Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar.